poder do Espírito Santo. Esse é o título da nossa leitura de hoje. Hoje é dia 20 de junho. Estamos aqui com o nosso livro de devocional diário, Café com Deus Pai, Porções Diárias de Renovação, do autor e pastor, Júnior Rostirola. Vamos direto à leitura. Digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, pois eu estou indo para o Pai. Está escrito lá em João, no capítulo 14, no versículo 12. Entrando aqui no que o Júnior escreveu para a gente. Quando Jesus veio à Terra, como homem, ele fez muitos milagres. Como nos revela o Evangelho, nós também podemos viver uma história de milagres. Para que cada um de nós possa viver milagres, é necessário crer e servir a Deus. Servir ao Senhor é a melhor decisão da vida do ser humano, porque servimos a um Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais do que podemos pedir ou pensar. O Senhor, que tem infinito poder nos céus e na terra, está nos dizendo que faremos obras grandiosas. Ele afirma que seremos usados de forma extraordinária para fazer coisas maiores do que podemos imaginar, o que nossos olhos físicos já tenham contemplado. Em seu ministério terreno, Jesus empoderou seus discípulos. Todos aqueles que aceitarem Cristo como único e suficiente Salvador terão a capacidade de realizar os mesmos feitos realizados por Jesus. Não somente isso, faremos coisas ainda maiores, conforme o próprio Senhor Jesus promete no Evangelho. O problema é que muitas vezes deixamos as mentiras do diabo dominarem a nossa mente e acreditamos que não somos capazes de realizar tais feitos. Somos tomados pela paralisia, pela falta de fé e ficamos inertes, sem provocar o sobrenatural de Deus aqui na terra. Foi o próprio Jesus que nos disse que faremos as obras que ele fez, e até maiores do que as que ele realizou. Você já está empoderado por ele? Acredite. Amém. Nossa frase de destaque de hoje é: Deus é de fato infinitamente poderoso para fazer além do que pensamos. Nosso devocional de hoje é o 171. A leitura bíblica recomendada, que eu já estou aqui com a Bíblia aberta do lado, é 2 Coríntios, capítulo 11, e a palavra-chave é autoridade. Então já vamos iniciar a leitura aqui. 2 Coríntios, capítulo 11. Paulo e os falsos apóstolos. Eu gostaria que vocês me suportassem mesmo quando eu sou um tanto louco. Por favor, me suportem. O mesmo zelo que Deus tem por vocês, eu também tenho, porque vocês são como uma virgem pura que eu prometi dar um casamento somente a um homem, que é Cristo. Pois assim como Eva foi enganada pelas mentiras da cobra, eu tenho medo de que a mente de vocês seja corrompida e vocês abandonem a devoção sincera e pura a Cristo. Porque vocês suportam com alegria qualquer um que chega e anuncia um Jesus diferente daquele que nós anunciamos, e aceitam um espírito e um evangelho completamente diferente do espírito de Deus e do evangelho que receberam de nós. Eu não acho que tenham menos valor do que esses tais superapóstolos. Talvez eu seja um principiante no falar, mas no conhecimento não sou. Sempre e em todas as situações temos dado provas disso a vocês. Quando anunciei a vocês a boa notícia de Deus, fiz isso completamente de graça. Eu me humilhei para engrandecer vocês. Será que houve algum mal nisso? Enquanto estive trabalhando entre vocês, fui pago por outras igrejas. Por assim dizer, eu estava roubando delas para ajudar vocês. E eu, durante o tempo em que estive com vocês, quando precisava de alguma coisa, não incomodava ninguém, pois os irmãos que vieram da Macedônia me trouxeram tudo o que eu precisava. O que aconteceu no passado e acontecerá no futuro é isso. Eu nunca exigirei de vocês que me ajudem. Pela verdade de Cristo, a qual está em mim, eu garanto que ninguém em nenhum lugar da Acaia tirará de mim esse orgulho de anunciar o Evangelho sem cobrar nada, porque estou dizendo isso. Será que é porque amo vocês? Deus sabe que os amo. O que estou fazendo agora, vou continuar a fazer a fim de evitar que aqueles tais apóstolos tenham motivos para se gabar e dizer que fazem um trabalho igual ao nosso. Aqueles homens são apóstolos falsos e não verdadeiros. Eles mentem a respeito dos seus trabalhos e se disfarçam, apresentando-se como verdadeiros apóstolos de Cristo.
E isso não é de admirar, pois até Satanás pode se disfarçar e ficar parecendo um anjo de luz. Portanto, não é nada demais que os servidores dele se disfarcem, apresentando-se como pessoas que fazem o bem, mas no fim eles receberão exatamente o que as suas ações merecem. Os sofrimentos de Paulo como apóstolo. Repito, ninguém deve pensar que eu estou louco, mas se vocês pensam isso, então me recebam como louco, para que assim eu tenha alguma pequena coisa de que me gabar. De fato, o que estou dizendo agora não é o que o Senhor me mandou dizer. Quanto a eu me gabar, estou realmente falando como louco, já que existem tantas pessoas que se gabam por motivos apenas humanos, eu também vou me gabar de mim mesmo. Vocês são tão sábios e suportam de boa vontade os loucos, toleram os que mandam em vocês e exploram vocês, toleram os que enganam, os que tratam com desprezo e os que lhes dão bofetadas. Tenho até vergonha de confessar que nós fomos tímidos demais e não fomos capazes de fazer coisas como essas. Mas se os outros se atrevem a se gabar de alguma coisa, eu também vou me atrever. Embora isso seja uma loucura, eles são hebreus? Eu também sou. Eles são israelitas? Eu também sou. Eles são descendentes de Abraão? Eu também sou. Eles são servos de Cristo? Mas eu sou um servo melhor do que eles. Embora ao dizer isso eu esteja falando como se fosse louco, pois eu tenho trabalhado mais do que eles e tenho estado mais vezes na cadeia, tenho sido chicoteado muito mais do que eles e muitas vezes estive em perigo de morte. Em 5 ocasiões os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes os romanos me bateram com porretes e uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou e numa dessas vezes passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que fiz, tenho estado em perigos de inundações e de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos e em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalhos e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir, tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupas. Além dessas e de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. Quando alguém está fraco, eu também me sinto fraco. E quando alguém cai em pecado, eu fico muito aflito. Se existe motivo para eu me gabar, então vou me gabar dessas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus é o Pai do Senhor Jesus. O Deus que é bendito para sempre sabe que eu não estou mentindo. Quando estive na cidade de Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas pôs guarda nos portões da cidade para me prenderem. Porém, os meus amigos fizeram com que eu descesse um grande cesto por uma abertura da muralha e assim escapei do governador. E é isso, pessoal. O capítulo 11 era esse. Agradeço a todos que acompanharam a leitura até aqui. Fiquem com Deus. Se Deus quiser, amanhã estamos aí de novo, com um vídeo novo, uma nova leitura de um novo capítulo da Bíblia. É isso, pessoal. Obrigado. Até mais. Valeu.